Olá a todos e todas que estão ouvindo mais um Labcast, o podcast do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. A gente dá continuidade à nossa quarta temporada e discutindo as questões acerca da pedagogia do esporte, como sempre. Hoje eu tenho aqui do meu lado o professor Rodrigo Baldi Gonçalves. Rodrigo, tudo bem? Olá, Gabriel, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Gosto muito de participar do Labcast. Obrigado pelo convite. Eu e o Rodrigo vamos ter o prazer hoje de bater um papo com o professor Carlos Rogério Tiengo. Ele que tem graduação, licenciatura, né, em Educação Física pela Unesp, fez também o seu mestrado lá, né, em Ciências da Motricidade e é doutor em Educação Física e Sociedade pela Universidade Estadual de Campinas, sendo orientado pelo professor Alcides Scaglia. Tiengo, obrigado pela sua presença, é sempre um prazer poder conversar contigo. Eu que lhe agradeço, Gabriel, agradeço ao Rodrigo aí, pelo convite, né, pela oportunidade, e sempre bom bater um papo com o LEP, a casa que me acolheu e me acolhe aí, e que nós três nos ligamos pelo professor Alcides, que é o nosso mentor aí, que nos abre caminhos, horizontes, e que nos atribui essas responsabilidades de dialogar um pouco sobre essas coisas que nos encantam um pouco, né? É isso. Tiengo, para a gente começar a nossa conversa, sabendo da sua experiência dentro da área da análise de desempenho, né? Trabalhou na categoria sub-20 da Seleção Brasileira Feminina, também no departamento de futebol de base do São Paulo Futebol Clube. E também já sabendo das conversas que a gente teve, das outras oportunidades que eu tive de te ouvir, queria te fazer uma pergunta logo de cara. Análise de desempenho, análise de jogo ou análise do jogo? Qual o termo que te é mais sedutor, digamos assim? Ah, Gabriel, eu não vou te tumbiar para te dizer que é análise do jogo, né? E porque se eu falo uma pedagogia do jogo, né, como alma mater da nossa formação, né, como herança aí, né, e que uma herança que não nos faça só apenas herdeiros, né, uma herança que nos faça sucessores aí de uma perspectiva de se treinar e se ensinar futebol que se se manifesta, né, se apresenta para nós por intermédio primeiro do nosso avô acadêmico, que é o João Batista Freire, e aí passa por Alcides, né, e chega a nós, mantendo uma coerência entre a forma que eu ensino, com a forma que eu treino, com a forma que eu analiso, eu ficaria com a análise do jogo, né, que para mim me permite entender o jogo como essa manifestação simbólica, lúdica, que tanto a gente aprecia e que tanto nos fez tão singular no futebol brasileiro, né? Legal, Tim. E assim, dando um pouco de continuidade nisso tudo, né? Eu lembro de uma fala sua em que você falava um pouco sobre essa perspectiva. Você contava a história que a sua mãe, falando contigo, ela contava de como ela também assistia os jogos e falava quem que era bom e quem que não era bom, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante essa sua perspectiva para falar sobre tudo que é possível de se analisar e que todas as pessoas podem fazer uma certa análise desse jogo, né? Porque eu acho que isso vai muito na direção daquilo que nós já conversamos um pouco, que é a análise na propriedade do analista, né? E os analistas, eles tornam viáveis ela, né? Mas no meu futebol, sem dúvidas, a análise ela está para além do analista, né? Porque a análise é uma perspectiva de compreensão, uma perspectiva de possibilidade de interpretação, né? Vários agentes podem propiciar essa análise, né? E essa história da minha mãe, que me acompanha no futebol desde muito novo, ela que é a minha principal incentivadora,
Uma ocasião eu estava assistindo o jogo da Copa do Mundo e ela falou que o tal jogador, determinado jogador da seleção alemã, era muito bom de bola. E realmente ele era muito bom de bola, que é o Schweinsteiger, né? E ali me recorreu que identificar os Qs não é tão difícil. Um apreciador de um bom futebol, uma apreciadora, uma pessoa que está conectado com o futebol, com a prática, que assiste jogos, consegue identificar o que boas equipes fazem. As boas equipes não precisam de muito para nos encantar. O encantamento está muito mais na esfera de uma percepção do que numa esfera de uma constatação, né? E diante disso, é por isso que o futebol é tão legal, porque milhares de pessoas vão no campo de futebol para interpretar, para analisar e para desfrutar de coisas que são boas, né? Assim como nós, que eu, no meu caso, eu não sou especialista em música, mas eu tenho as minhas músicas prediletas que me encantam, né? E eu não sei nada disso. Só que eu sei que quando aquela música toca, eu me emociono com aquelas músicas, né? Diante disso, uma perspectiva de análise do jogo, eu faço uma diferenciação, porque o termo, o Rodrigo pode nos ajudar, porque no podcast do LEP, que eu recomendo nossos ouvintes e nossas ouvintes escutarem, o Rodrigo fala sobre isso, a origem da análise, né, num determinado momento. Naquele começo, ela começa com análise de partidas, né, a meta-análise, né, no inglês, né. E é uma análise que faz para tentar interpretar o que ocorre dentro do esporte futebol, né. Já no que é a perspectiva de análise do jogo, né, é uma perspectiva de um jogo, como eu comentei na resposta anterior, na sua pergunta, uma perspectiva de um jogo que ele não é somente uma estrutura objetiva. Ele é como define para nós o professor João Batista Freire, jogo é tudo aquilo que minha percepção disser que é jogo. Então, quando eu vou ser analista, ou quando eu vou analisar do jogo, eu vou interpretar, eu vou dialogar com ele, faz-se necessário que a pessoa que se propõe a esse movimento interprete esse fenômeno como jogo, como uma instância que tudo aquilo que a percepção disser que é jogo. E aí, dentro disso, nós vamos ter as diferentes dimensões do rendimento esportivo que ao meu ver, compõem essa manifestação do jogar, né? Aí nós temos 7 dimensões, né? A histórica, a social, a cultural, a psicológica, a estratégica, a tática, a técnica e a física, né? 8, na verdade. Eu posso juntar ali a histórica, social e cultural numa só e ficar com 6, mas de 6 a 8, de acordo com o que o leitor e a pessoa puder dividi-la, né? Como ele pode conceituar. E dessas diferentes perspectivas eu posso analisar esse jogo. E eu posso analisar o jogo tendo um ponto de vista do jogador ou da jogadora, do treinador, da treinadora, da comissão técnica, da direção do clube, dos próprios torcedores. E como o fenômeno plural, que pode ser feito por várias perspectivas, me permite, por exemplo, que algumas funções já consolidadas no ambiente esportivo, elas sejam interpretadas como analistas do jogo também. Por exemplo, a fisiologia do exercício, ela pode ser interpretada como análise do jogo do ponto de vista da dimensão biológica do indivíduo. E ela lança de instrumentos, de medidas, de métricas que possibilitam isso. Mas que, em última análise, em última instância, vamos dizer assim, nós fazemos isso no ponto de vista do esporte de alto rendimento para que aprimore esse rendimento. Né? Então, essa compreensão, para mim, ela é nesse sentido. No sentido de ter coerência com o referencial teórico com o qual nós atuamos, né? E também com possibilitar uma amplitude e uma perspectiva de uma concepção ou de uma construção humana, que é o jogo na sua diferente acepção, num jogo como manifestação. Né? Pô, legal, Tiago. Vou aproveitar o gancho desse finalzinho seu, quando você fala do que a gente pode, talvez, né, entender o jogo de diferentes óticas, né? Você falou de 6 a 8. Eu vi uma referência num livro, na verdade, uma ideia que ele faz, que o olho da libélula, ela tem várias partes, elas estão independentes entre si. Tentando fazer uma ligação, você acha que talvez o analista tivesse ter diferentes conhecimentos, diferentes saberes, para compreender o jogo, talvez, de uma maneira mais ampla e nas suas diversas camadas? Por assim, conhecimento tático é relevante
conhecimento físico, o mental, né, o psicológico, para ele conseguir entender o jogo quanto a sua complexidade, né? Porque quanto diferente, mais saberes, mais essa união, né? No caso, esse olhar específico de cada pontinho consegue unir, né? Então, talvez um pouquinho ter mais generalista para conhecer mais áreas do que ser um hiper especialista num único olhar ou para responder o jogo. Não sei se ficou claro, mas você acha que é por esse caminho? Não, ficou claríssimo, Rodrigo, muito claro. E seria o sonho, né, da minha percepção, seria esse o sonho, a minha utopia, a minha linha no horizonte para essa área, né? Mas claro que nós temos limitações, né? Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito das áreas das ciências biológicas, mas eu não tenho formação específica nessa área no sentido da aplicação no caso do futebol. Uma área que eu sou muito curioso, mas eu não domino, é a biomecânica, por exemplo. Né? E a gente vai nos limites. Claro que nós temos nossos limites, né? E seria muito legal se a gente conseguisse olhar por diferentes perspectivas. Seria muito bacana. Porém, eu entendo que a nossa historicidade, nossa construção histórica como indivíduo, a gente vai assumindo algumas posições que ou nos deixam mais confortáveis ou que possibilitam a gente enxergar melhor por aquele lado. E por isso que eu acredito muito numa perspectiva que vários profissionais, por isso que eu disse que a perspectiva da análise é na propriedade do analista. Ela pode ser construída por diferentes visões. Mas eu acredito que o analista, numa função mais sênior, um cara mais experiente, né, do nível, por exemplo, que a gente tem do Christian, que é um colega nosso de laboratório, que na minha concepção, ele é o melhor do Brasil no segmento, e que está um dos melhores do mundo nisso. E que o Christian, por exemplo, ele viajou, e ele que me ensina isso. Pela biomecânica, passou pela fisiologia do exercício, o trabalho de mestrado dele envolve essas duas áreas, mais a pedagogia, ele consegue olhar isso de uma perspectiva de integrar muitos setores. Mas, como nós não somos, no meu caso, né, eu sou apenas um mortal, né, e ele já está numa outra esfera, a gente vai no sentido de que se a gente não conseguir sozinho, a gente tem outras percepções de outras pessoas. E aí a importância do analista, se eu não sei, eu posso ir para aquela área e entender ao menos o que aquela perspectiva me possibilita agregar do lugar que eu estou. Então, eu tentava fazer isso com o Christian, né? Que como eu posso compreender o que ele vê e agregar no meu conhecimento, né? E aí, eu acho que essa transdisciplinaridade, que eu vou até o Gabriel tá lá, você tá você é responsável por outro lugar. Eu vou até você, transito por lá para vir poder me enriquecer aqui. Para mim isso é fundamental. É fundamental para que a gente possa tomar decisões importantes e para que a gente possa enriquecer esse processo numa dimensão mais plural, de uma visão mais plural, de uma visão mais complexa. Porque a complexidade, no meu modo de entender, está na quantidade de relações estabelecidas no fenômeno. Se o futebol tem várias dimensões agindo em diferentes níveis, igual você tocou, seja individual, grupo, coletivo, tem as dimensões várias cercando esse fenômeno, ou compondo esse fenômeno, e tem diferentes perspectivas, eu preciso de uma análise que olhe para isso, né? E especialmente uma análise que entenda que quem pratica o jogo é gente. Que aí eu acho que é o lance, que o mais importante não é o que é produzido, não é o que é ensinado, é o que é aprendido. E aí eu acho que a gente tem aí pauta com um pouco mais de tempo de discussão, que é como a gente pode começar ou aprofundar a discussão entendendo isso, né? E como também tornando, se a gente fala na pedagogia do jogo, que o jogador é o protagonista, a jogadora é a protagonista, como eles e elas também poderão ser protagonistas desse espaço, né? Pô, é legal. Acho interessante seu ponto de vista. E eu vou dar um gancho que você deu uma resposta. Muitas vezes a gente esquece que quem joga o jogo é ser humano. E pensando nesse viés, cada vez mais a gente tem visto muita informação, muito dado,
talvez até trazendo talvez um olhar para o jogador como se fosse algo robótico. Você tem que fazer isso, aquilo, atingir essa meta, essa eficiência, essa eficácia. E aí eu queria entender onde a gente vive num mundo muito mais globalizado, de troca de informação. Certeza que agora acabou de sair algum aplicativo que vai dar informação de jogo. Como que você entende que o analista ou as pessoas que fazem a análise não se devem, né, mas melhor podem se relacionar com essa questão do dado, da informação a toda hora, a todo momento. A gente talvez parte de uma perspectiva, talvez um analista com um olhar mais pedagógico. E o dado pode nos ajudar a isso, mas não é o fim, né? Eu faço a seguinte analogia, Rodrigo. Imagina que nós três estivéssemos num avião e por algum motivo o piloto ali teve algum problema e a equipe de comando não pôde operar a aeronave. E aí sobra para nós, velho. Puta, tá com um negócio aqui. Vamos entrar nós três lá dentro da cabine lá. Tem dezenas de centenas de informações ali naquele painel, né? Porque as aeronaves são extremamente responsivas, extremamente complexas, extremamente autorregulatórias, né? Só que a gente não tem treinamento para aquilo. E aquele monte de informação não é conhecimento, não é saber para a gente. Então tem milhares de informações no painel de controle, informações ali, mas elas não se transformam em ação para nós. Então, pensando nisso, né, pensando nesse paralelo aí com a aviação e outras áreas que envolvem bastante dado, né? E você toca num ponto que para mim é muito bacana, que é como eu transformo dado em saber, considerando o dado algo que tem uma informação presente, né? Uma manifestação, e o saber é como que a gente utiliza de forma aplicada essa informação. Daí faz as mediações, né? De dado, de informação, de dado, informação, conhecimento e saber, né? Que é a aplicação disso, né? Sabedoria para fazer aquilo lá. E aí precisa exatamente da educação formal ou informal para as pessoas que fazem análise fazer esse processo de transformar o dado num algo, vamos dizer, binário, por exemplo, no caso da até que você citou a computação ali, né? A algo que vai ter significado para aquele que joga. Ou para aquela que joga. E aí eu acho que o analista tem esse papel. Claro que eu entendo, Rodrigo, que há 10 anos atrás, a profissão com análise de desempenho, oficialmente, ela tem 20 anos. Né? O Rafael que dá o pontapé nisso, né, de forma formal, né, Rafael Vieira, ele foi em 2004, praticamente, ali, que ele começou com o nome especificamente, como dando essa cara, né, mas no Brasil, né, e aí o que acontece? A gente é novo, então, é novo esse processo, então ele está se constituindo, e a gente passa um processo que envolveu as mudanças tecnológicas muito pronunciadas. Eu sou da época que eu tinha em casa disquetes com 1,4 MB de capacidade, o que não cabia uma foto hoje, né? Uma foto de celular tem muito mais do que isso. E a capacidade de obter imagens, especialmente, por intermédio de telefones celulares com câmeras de alta capacidade. Capacidade de armazenar informações com sistemas de aglutinação de informações de armazenamento que vão de centenas a milhares de terabytes, por exemplo. Capacidade de processamento dessa informação com tecnologias que depuram a informação, mineram a informação, transformam isso. Isso transformou o papel do analista, que no começo estava muito concentrado, a maior parte do seu tempo de atividade, em coletar informação, armazenar, e pouco tratar para pouco analisar. Agora me parece que inverteu o processo. A gente tem muitas ferramentas, muita disponibilidade, agora sim, o analista ou as pessoas que fazem análise podem se preocupar em dar significado para tudo isso. E aí eu acho que é o que vocês falam no LEP, eu gosto muito quando vocês falam isso,
que é de uma análise coisificante para uma análise humanizante. E aí eu acho que é é um insubstituível, humano, que vai saber conectar e dar significado. E o significado está, para mim, na esfera do que é emocional, de como que eu acesso aquela pessoa, de como que aquela informação, o como, quando, a forma que eu vou trazer aquilo, para aquilo poder ter significado. Eu tenho certeza que se nós fecharmos os olhos, e aqueles que tiveram a oportunidade de desfrutar disso, ou na casa dos seus avós, ou na casa de tias, enfim. Nós estamos gravando o podcast agora por volta de 3 da tarde, aqui, né? 3:30 da tarde. Quando a gente era criança, na casa da avó, nas férias, aquele cheiro de bolo, de fubá, entrando pela sala, a gente esperando para poder comer com canela, e o bolo era de fubá, cara. Mas ele tinha um significado muito importante para a gente. E aí tinha um enredo por trás daquilo. A gente esperava, muitas pessoas esperavam ansiosamente aquelas férias para poder ir na casa dos avós, para poder estar naquele momento. E cada jogo tem um enredo. Cada competição tem um enredo. E quando você consegue captar esse enredo e transformar isso com significado para quem pratica, eu acho que aí é o lugar para sentar e comer um bolo de fubá que pode ter uma canela por cima, pode ter mais recentemente um creme de amendoim, uma Nutella ali, para dar um sabor maior, mas na verdade o bolo, o cheiro dele, é o que dava o significado daquela emoção presente. E aí que vai, porque as coisas mais importantes da vida, né, como a gente sempre conversa, a gente fala de pedagogia do jogo, a gente vai falar de um ambiente de ensino ou de aprendizagens, como melhor dizendo, eu gosto de ensino e eu converso muito com o Alcides sobre isso, que eu vejo o ambiente de ensino aquele formal, que a gente tem objetivos, sistematizações, e o ambiente de jogo, que a gente tem as 4 características, como desequilíbrio, desafio, representação e previsibilidade. E na integração desses 2 ambientes, que tem as amplitudes significativas, que é ali que as coisas que as coisas conectam, porque a gente jogava bola com o jogo com os pés descalços, a pedagogia da rua, no sentido informal, e mais importante do que a quantidade de tempo que a gente praticava era o significado que aquele tinha para a gente. E a mesma coisa com a análise. Quanto significado eu vou dar? Quanto que eu vou colar essa informação? Porque para mim a cola que vai fazer ela tornar significativa, que vai transformar o dado em saber, essa cola para mim é emoção. Essa cola para mim é aquilo que eu olho porque, puta, isso aqui me resolveu o problema. Isso aqui vai mudar a minha vida. Isso aqui vai mudar meu desempenho, ou meu rendimento esportivo, melhor dizendo. Isso aqui vai transformar. Porque se eu uso a prova da escola, e com todo respeito a alguns tipos de prova que a gente fez, mas eu me recordo que a gente sofria muito nas aulas de anatomia, com as provas do modelo que era mais tradicional, e depois a gente esquecia aquela forma de avaliar. Mas se aquilo que eu olho e falo, puta, isso aqui vai transformar. A gente sabe que até a avaliação é um instrumento pedagógico por excelência. Eu posso não ter acertado a questão, mas eu aprendi coisas que eu vou carregar. E para mim isso é o que importa, Rodrigo. Isso para mim é quanto que o jogador e a jogadora, especialmente os de alto rendimento, os que estão no final do processo de especialização e os que estão consolidados na carreira, cada detalhe ali vai fazer muita diferença, quanto que ele vai se apropriar daquilo e quanto que aquilo é significativo. Porque senão a gente pode usar a mesma informação, e eu faço um paralelo, a mesma caneta ou o mesmo instrumento que pode liberar uma pessoa de uma prisão injusta, pode condenar uma pessoa. E ali, para mim, é o quanto que aquilo tem de sensibilidade, quanto aquilo tem de transcendência. Então, eu acredito muito que isso que vai tornar quem faz a análise insubstituível. Não sei se eu consegui conectar as ideias no sentido que você me perguntou, mas é um pouco disso. Diego, então, acho que um pouco da interpretação que eu faço a partir de tudo isso que você vem falando é da possibilidade da gente entender uma coisa que o Lucas Leonardo fala, que acho que inclusive tem um podcast aqui tem um webcast que trata sobre isso, se as pessoas procurarem elas vão encontrar, agora não lembro o número certinho dele, quando ele vai falar de um certo jogar e de um certo esportear. Quando esse jogar está atrelado a uma perspectiva mais ética dentro desse jogo, e o esportear está atrelado a uma perspectiva mais moralizante, ou seja, mais atrelado
as regras, as normas, né? E esse jogar sendo mais ético está atrelado aos meus quereres, aos meus anseios, aquilo que eu quero fazer dentro desse jogo. E aí ele coloca isso como sendo inerentemente presente dentro desses jogos, né? Então, ao passo em que jogo, estou sendo moral e ético ao mesmo tempo, né? Ou seja, me associo às regras, mas também faço aquilo que quero, ou seja, em tudo aquilo que eu faço, eu posso estar mais próximo de uma ética ou mais próximo de uma moral, mas elas estão presentes de qualquer forma. Quando você fala dessa análise e quando você fala dessa tentativa de associar, de lembrar que quem joga é gente e de todos esses elementos, me parece que a análise do jogo que você pensa, ela está muito associado a essas questões éticas, àquilo que marca, aquilo que está atrelado aos anseios de quem joga. Tô certo ou não? Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? E a gente vem para uma conversa como essa achando que a gente vai contribuir, mas na verdade a gente vem para aprender, né, Gabriel? E eu agradeço a reflexão que você me propõe, eu nunca tinha pensado. E eu fui banca do trabalho do Lucas, né? E nunca tinha pensado por essa perspectiva, mas você falando e eu entendendo ética como um espaço dos valores, um espaço daquilo que dos princípios, né? E eu entendendo o futebol como jogo, entendendo o jogo numa perspectiva simbólica e para mim o jogo ele é um espaço pedagógico por excelência, né? Na minha ética, na minha forma de pensar o mundo, que não é eu não estou fazendo atribuindo uma funcionalidade apenas ao jogo, mas entendendo que ele cumpre também porque é humano e humano para mim é tudo aquilo que possibilita sempre estar em estado de aprendizagem, de transformação, porque como diz o Cortella, a gente não nasce pronto, que nasce pronto é sapato, a gente vai se transformando e o jogo é um dos espaços que a gente permite isso, seja no esportear, né, que é no esporte mais formal, que está muito ligado às questões das regras da moralidade, como você tocou, mas eu, como um homem utópico que sou, e pago o preço por isso, mas eu prefiro a utopia, a coragem da utopia, né, do mundo que está para ser feito também, eu entendo que tem um compromisso ético, sim, no sentido do que eu vou deixar, né? Do que isso pode contribuir, do que isso pode transformar. Porque se eu entendo que um processo de esportivo, um processo especialmente no onde eu milito, que é da iniciação e da especialização esportiva, é um processo que vai formar as pessoas para aquilo, ou para consumir aquilo, ou para conviver com aquilo, e entendendo a análise de desempenho nesse contexto especialmente, ou análise do jogo, melhor dizendo, especialmente, eu vou compreender, sim, que nesse momento que ela é um movimento ético. Porque eu posso fazer uma avaliação que exclua, eu posso fazer uma avaliação de repreensão, eu posso fazer uma avaliação, uma análise no sentido de mais tradicional do fato de correção, mas eu posso fazer uma análise no sentido de superação. E aí eu me permito aqui, posso me enganar na definição correta, mas eu fui muito influenciado pelas leituras da ciência da motricidade, porque eu fiz um mestrado em ciências da motricidade. E aí o Manuel Sérgio vai nos ensinar que a motricidade humana é um movimento intencional com uma força centrípeta em direção à superação, né? Então eu queria que, nesse sentido, eu fosse análise caminhasse nesse mesmo sentido, que me transformasse para algo melhor do que eu posso ser hoje. E aí eu me permito lembrar de um professor que também faz parte das minhas referências, também faz parte das nossas, que é o professor Lito Carlos Santana, que ele me ensinou num curso que nós temos há muito tempo aqui no SESC, que eu fui aluno dele, que é sair do alto rendimento com L para o alto rendimento com U. Na minha estética e na minha ética, especialmente, eu queria que a análise do jogo ela me ajudasse e ajudasse os jogadores a ter melhor alto rendimento. Eu ser a minha melhor versão hoje do que eu fui ontem.
E aí sim, aí eu tenho essa ética no sentido de tem essa ética e eu vou me permitir a ter essa utopia. E vou me permitir também, como citar Freire, né? Nós aí não é o João, é o Paulo, que eu acho que dentro dessa ética tem uma estética também. A estética que a gente pode fazer disso belo. Belo no sentido de que as coisas elas podem ser a transformação, né? Ela pode levar a gente para um lugar que é um lugar da esperança. Aí o Lucas falou do jogar, do esportear, e eu poderia dizer também que é jogar, esportear e esperançar. Esperançar que nossos jogadores vão se apropriar daquilo para construir arte, né? Porque no fim das contas, como eu disse no começo da minha fala aqui com vocês hoje, nós vamos para o campo para ser encantados, cara. E alguns são preparados para nos promover encantamento. E aí eu gostaria que eles tivessem muito mais ferramentas para nos encantarem mais. E eu gostaria, sim, apesar de eu achar que seria impossível, mas eu gostaria de poder desfrutar de pessoas de mais tempo com Pelé, né? Ele sempre nos encantava, eu queria desfrutar mais tempo com os meus ídolos de infância, eu queria poder, ainda eu recordo na memória, mas eu poderia lembrar das reposições de voleio de Zete, né, que me encantavam, né, das suas roupas elegantes, né, que eu acho que é isso que faz a gente se manter em torno disso. Então, se é para isso, se é para essa estética, então eu acho que sim. Eu acho que eu me permito que essa estética da análise do jogo, desculpa, essa ética da análise do jogo, ela for nesse sentido de oferecer ferramentas, instrumentalizações, percepções, especialmente possibilidades de quem é o centro do processo, de quem é o centro do negócio transcender. Legal demais. Acho que a resposta ultrapassou as expectativas aqui. E enquanto você falava dessa questão do encantamento e da arte, acho que é difícil não pensar no nosso futebol, né? E você já falou do Pelé, do Zé e tudo mais, né? E aí eu fico pensando o quanto esse futebol, esse tipo de jogo que a gente viu se desenvolver aqui, que a gente se encanta tanto, faz com que essa análise do jogo seja pensada dessa forma. Quanto é esse aspecto cultural, esse aspecto que nós estamos dentro dele, o quanto que ele influencia essa maneira de se pensar essa perspectiva de análise. Eu acho que tem coisas que elas não foram feitas para serem explicadas, tem coisas que foram feitas para serem sentidas. E claro que, no ponto de vista do desempenho, de rendimento propriamente dito, onde o esportear ali, o esporte era um lugar que a gente mede força e é um lugar de muita inovação, porque, em última instância, a gente quer ganhar, é do outro, né? Ou quer ganhar de nós mesmos, né? Queremos nos superar, né? Que é a super ação, né? Ou super ação. Nesse sentido, eu penso que o Brasil, o futebol brasileiro, o nosso jeito, ele fez isso, mas ele também se deu o direito de fazer isso de forma bela. E claro que eu concordo que os aspectos, eu não descarto uma análise quantitativa que está preocupada com indicadores mais objetivos sobre alguns aspectos, né? Até mesmo para preservar e garantir algumas coisas, é muito importante, como a gente disse aqui há pouco, se eu entendo que a perspectiva, a dimensão biológica, a dimensão física é importante, eu entender, por exemplo, um estado inflamatório de um jogador, de uma jogadora, para possibilitar melhores condições dele atuar. Eu entendo que a gente conseguir dar as condições que ele suporte uma demanda competitiva ao longo de uma temporada, e eu preciso de marcadores de potência, isso tem todo sentido para mim, mas também tem sentido para mim que eu gostaria que a gente pensasse quanto de arte tem nesse negócio.
Porque o que vai levar para o campo as pessoas, e eu me permito refletir isso, porque logo que eu me formei, eu fui trabalhar em Trinidad e Tobago, né? Um país próximo da Venezuela, e o principal esporte naquele momento lá não era o futebol. Eles são muito influenciados pelo atletismo, as corridas de velocidade, mas especialmente o cricket, por causa da formação inglesa. E eu tive clássico do país, a equipe que eu trabalhava, que tinha 3 pessoas no estádio, enquanto o campo de cricket estava lotado. E aquilo me fez pensar o que leva tantas pessoas, milhares, milhões de pessoas, a assistir os jogos no Brasil. E para mim, eu não sei, eu confesso para dizer para você que eu não sei o como isso pode ser feito. E eu também não sei se é necessário. Eu não sei também se isso vai ser possível. Mas eu me permito refletir aqui que uma análise do jogo que vai ajudar o jogador nessa superação tem que ajudar ele a fazer arte e encantamento. Tem que ajudar, assim como a música, né, assim como o samba, né, a gente poderia pegar os elementos, né, das escolas de samba, né, como os jurados interpretam, por exemplo, a alegoria, o samba enredo, a harmonia, né? A harmonia, para mim, de uma escola de samba é o entrosamento do futebol. Então, eu podia pegar e trazer para essa discussão coisas que a realidade não agarram, né? Coisas que assim que são mais subjetivas. E aí poderíamos trazer um outro grupo de profissionais para fazer a parte da análise do jogo, que é a psicologia, a antropologia para nos ajudar e compor um grande núcleo de análise que aí a gente pode fazer aqui uma paráfrase aqui, né? Não é nada dentro do jogo, é análise do encantamento, né? Então, se um dia eu pudesse na ginga, né, ter análise do encantamento, com certeza eu gostaria que ela pudesse encantar e ajudar que as pessoas como elas encantam, né? Porque na verdade eu falei aqui que no frigir dos ovos ou na última instância ao ganhar, mas não, né? Eu acho que no frigir dos ovos, no que importa de verdade, a gente lembra de Ronis Mitchell, a gente lembra de Tele Santana, a gente lembra de Zagallo, não apenas pelas conquistas que eles tiveram, mas pelo encantamento que eles nos fizeram. Porque 2 dos 3 que eu citei nunca ganharam uma Copa do Mundo. Mas eles marcaram épocas da década de 70, década de 80, porque eles nos encantaram. Claro que eu entendo que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra também. E aí a gente poderia transcender numa perspectiva que, se eu quero um jogo que transcenda, que encante, que a minha filha Valentina deseje, que a gente possa, que a análise possa fazer isso também, porque ela faz parte do processo. Diego, demais. Eu queria saber um pouquinho, a gente já se encaminhando para o fim, talvez fazer mais uma pergunta depois, ouvir um pouco de algo que você já falou, que é sobre a ginga. Queria que você explicasse um pouco da ginga e de como ela está diretamente associada a tudo isso que você falou para a gente aí nessa última resposta. A Ginga é minha filha mais velha, né? Ela nasceu, a Ginga em si, ela nasce alguns meses antes da Valentina, né? Ela, ali em 2016, né? Mas a ideia nasce um pouco antes, né? Então ela já é uma adolescente. A Ginga, ela corta a minha vida porque eu sou um professor de futebol, né? E se as pessoas, você fez ali um preâmbulo da minha formação, mas se você pudesse me definir o que eu sou um professor de futebol, né? E aí o professor de futebol que sempre queria ensinar futebol para as crianças e observava que em outras disciplinas do área do conhecimento no ensino formal, na educação formal, já existiam os conteúdos sistematizados para poder se ensinar. E no futebol nós não tínhamos naquele tempo ali, eu estou falando de 1999, no início dos anos 2000. E aquilo ficou muito na minha cabeça, Gabriel e Rodrigo. Então aquilo ficou. Eu queria poder sistematizar uma proposta de ensino que coubesse em todas as escolas. Uma proposta de ensino que fosse do jeito brasileiro. E aqui eu estou na casa da minha mãe hoje, gravando um podcast com vocês, onde eu nasci, onde eu cresci. No final dessa rua aqui, tem um horto florestal. Na verdade, no início dessa rua. Que aqui é a quadra 12, lá é a quadra 0, né? 1, né?
E eu ia correr naquele Horto Florestal. É o meu lugar de encantamento em Bauru, é o Horto Florestal. Eu estava correndo, eu lembrei de um filme que chamava Ginga, a Alma do Brasileiro, que tem o Falcão como protagonista. Eu falei, uma proposta para se ensinar futebol brasileiro tem que ser Ginga. Tem que ser Ginga. E eu percebi que aquela marca não estava registrada e a gente registrou Ginga. E aí, quando eu comecei a escrever sobre isso, que eu queria uma proposta que fosse para se ensinar futebol nas escolas, em qualquer escola, mas com o jeito brasileiro. E naquela época, o professor Alcides ele escrevia na coluna na Universidade do Futebol, mas era a cidade do futebol ainda. Eu me encantava com os textos do professor Alcides. E eu observava a formação dele, ele estava concluindo o mestrado e iniciando o doutorado, eu já me encantava com a formação do que ele trazia. Mas eu nunca poderia imaginar que existia uma chance de a gente trabalhar junto. Isso ocorre depois de 10 anos, praticamente. Trabalhar não, dele me ensinar, né, como que as coisas poderiam ser. E aí, eu vou trabalhando e vou desenvolvendo essa proposta, mas o futebol me dá outros caminhos, como eu disse, eu vou trabalhar com futebol profissional, depois eu vou trabalhar com futebol de base. E em 2011, eu trabalho com o professor René Simões, em Cotia, eu trabalhava na base do São Paulo. Quando a gente sai, eu falo para ele que eu queria fazer uma proposta pedagógica para se ensinar futebol do jeito brasileiro. E o professor René Simões é um entusiasta do futebol brasileiro, né? Por tudo que ele construiu, por toda a paixão e o nome do nosso futebol, a gente deve muito a ele, né? Ele me desafiou. Ele falou assim, não, eu vou com você nessa, porque eu acredito no futebol brasileiro. Mas eu vou com uma condição, que você abra uma escola física. E eu, puxa, professor, mas abrir uma escola física, eu já tive escola, tal, eu queria que fosse a proposta. Ele falou, não, vamos fazer. E a gente fez a escola piloto. Ela funcionou em Bauru de 2015 a 2018, onde a gente testou a Ginga Futebol com Alegria. Era a Ginga Escola de Futebol, e a gente testou a proposta pedagógica que a gente chama de Ginga Futebol com Alegria. E foram mais de 120 crianças atendidas naquele período. Foi muito legal que a gente testou a proposta, que é a proposta que nós temos hoje, que é um dos serviços da Ginga. Com o passar do tempo, da minha formação, das minhas experiências, e especialmente com a minha formação de doutorado, trabalhando com o professor Alcides, eu dei continuidade da compreensão do currículo para as categorias na especialização esportiva. Aí vai surgir o segundo serviço da Ginga, que a gente já tem alguns clubes que usam, que é o Ginga Futebol do Futuro, que é onde a gente oferece também um serviço para como construir uma proposta para se ensinar e treinar futebol nas categorias de base. Então, a Ginga Futebol com Alegria é uma proposta pedagógica para se ensinar futebol para crianças de 6 a 13 anos, que envolve 5 serviços, que pode ser utilizado nisso, tendo a base a pedagogia do jogo. E a Ginga Futebol do Futuro, que é o outro pilar da Ginga, é destinado às categorias de base de 14 a 20 anos. E nós temos o terceiro serviço, que é do ano passado para cá, que é a Ginga Futebol, que é a instituição, tem o Ginga Futebol com Sabedoria, que são os programas de formação. Mas todos esses com foco numa formação que respeite as nossas características, que eu acredito são nossas características. Por exemplo, a Ginga, o futebol brasileiro, ele é feito de pluralidade. E a Ginga é porque a rainha Ginga, a Nzinga Nimbande, né, que é uma rainha da região de onde é a Angola hoje, ela foi uma pessoa que foi uma líder que conseguiu, por intermédio de uma atividade de extrema estratégia de adaptação, de modificação, de engano, conseguir manter o povo não sendo o povo da região não sendo dizimado. E aí eu vou descobrir isso mais para frente, né, nesse meu estudo. Mas aí a ideia é que os nossos serviços eles possam ser adaptáveis aos diferentes contextos. Nossos clientes a gente procura adaptar aos diferentes contextos. E especialmente no Ginga Futebol do Futuro, a gente cria sob medida para aquele contexto. Porque eu acredito que o futebol, no futebol brasileiro, a pluralidade com o P de Pelé, né, é a principal coisa. Então, cada contexto que a gente atua, a gente procura personalizar a proposta com aquela identidade, com aquele jeito, com aquele gosto. E a segunda parte da pergunta, como que a Ginga se liga com essa análise do jogo e com essa análise do jogo que promove encantamento? É tentando respeitar aquilo que aquele contexto tem, aquele lugar. Então, para mim, o desafio é como que a gente promove encantamento, transformação, mas também a manutenção daquilo que fez aquelas pessoas
aquele idioma que fez as pessoas se organizarem, né? Com aquela cultura, com aquele jeito específico. E é por isso que a gente fala muito, por exemplo, no Novo Horizontino, que a gente atua, que são os tigres valentes, né? Aqui na Gina, eu não trato eles como Novo Horizontino, né? A comunicação interna toda é tigres valentes, né? Porque a valentia é muito importante para eles. Já na ferroviária, são as guerreiras grenás, né? Por que elas são grenás? O porquê que, da onde veio o grená, né? Então, é dessa forma que a gente tenta levar aquilo que mais importa, tentando trazer para a consciência aquilo que foi tão importante de forma inconsciente. E isso eu fui descobrindo ao longo do caminho, porque eu descobri no doutorado com a metodologia quali-quantitativa que era possível a gente observar coisas que às vezes estão ocultas, mas que são tão importantes para aquele espaço. Porque eu acredito, isso, que as coisas mais importantes são aquilo que a gente não toca, é aquilo que a gente só sente e desfruta. Tiago, aproveitar para fechar, acho que o nosso tempo já está estourando. Você foi analista da seleção brasileira e eu queria entender, e você contar para os nossos ouvintes também, o que te levou a ser analista? Me levou a ser analista, e eu devo a duas pessoas, né? Eu estou no mestrado e investigando a formação de jogadores de alto rendimento. Eu submeto ao projeto do São Paulo. Aí no São Paulo, eu sou acolhido, né? Lá em Cotia, pelo professor Marcelo de Lima, Rodrigo de Lima, e especialmente por um homem que não está presente mais conosco, que eu devo muito a ele. Eu sou o Geraldo. Eu chego no clube com a função de fazer fisiologia do exercício, que era a forma de avaliar mais constituído. E aí, junto com o Edson, que era o gestor na ocasião ali, eles se reúnem, os três, né? E eles atribuem a minha função, que não existia no clube, análise de desempenho. Isso é no ano de 2010, né? Eu vou me aprofundando, vou conhecendo, vou interpretando, e aí eu atuo até 2013, 2012, final de 2012, né? Ali começo de 2013 em São Paulo, em Cotia. E ali eu me encanto também para uma área de avaliação, que eu já tinha trazido isso da educação física, né? E aí eu vou atuando nesse segmento. Aí eu saio do São Paulo, em 2015 eu vou lecionar numa faculdade na região de Bauru, aqui em Jaú, e eu conheço o professor Doriva Bueno, né? Que hoje é treinador da seleção feminina da Nicarágua. Ele é de Jaú, ele vai lecionar uma palestra na universidade, na faculdade, eu recebo ele, a gente se torna conhecido, a gente tem alguns encontros. Aí, em 2017, ele me faz o convite para atuar junto com ele como analista de desempenho na seleção feminina. Sub-20 e sub-17. Daí eu acabo fazendo a primeira convocação na sub-20 e sub-17, e depois eu uso o Christian, né, que é o nosso colega, o nosso amigo, né, que a gente vai junto, para ele vai a 17, eu continuo na 20, e hoje o Christian continua com todo o processo, e foi o que me fez ser. Porque, na verdade, durante a faculdade, Rodrigo, eu não tinha tido contato com essa perspectiva, apesar que ela é de 2004, né? Então, o que me fez ser foram as oportunidades. Eu digo que eu não fui, eu estive, né? Foi uma oportunidade que a vida me deu de estar nesse espaço. E o desafio que eu tenho hoje, que eu acredito que é o desafio que a área tem hoje, que ela seja a área de pessoas que queiram se encantar por ela e não a entendam apenas como porta de entrada para o universo do futebol. Porque, como eu disse, a análise do desempenho, ela não é propriedade, a análise do jogo, vamos dizer assim, ela não é propriedade do analista. Porém, a gente precisa do analista de uma forma humanizante. Porque se a gente não fizer isso de pessoas que amem isso e que queiram ter essa perspectiva, aí a gente corre o risco de uma análise robotizante. Que, para mim, seria o oposto do encantamento. Então, eu acho que o desafio, quando eu venho aqui, de dividir um pouco, e eu estive nesses dois momentos, né, é que ela me possibilitou
eu sou muito grato à análise porque ela me possibilitou coisas que um garoto da minha formação acho que nunca poderia ter. Eu estive dentro de um clube que é uma das maiores 50 maiores instituições de formação de jogadores do mundo, uma das 50 maiores instituições do mundo de futebol, e sem dúvida é a maior, na minha concepção, é a maior instituição formadora de jogadores da história. Eu tive numa seleção brasileira e tive em 2 momentos, né? Um momento como auxiliar do Christian, em 2022 na Costa Rica, e em 2018 na França, disputando 2 Copas do Mundo Sub-20. E um sul-americano no Equador, e conhecer mulheres que me ensinaram muito, cara. Mulheres que eram garotas e que hoje eu vejo o quanto que eu fui transformado por elas. Então, para mim, ter tido esse privilégio e essa oportunidade foi um presente, cara. Se você falar para mim que me tornou analista, né, que me fez ser analista, foram pessoas generosas que me deram presentes na vida. Diego, muitíssimo obrigado. Queria te agradecer pelo tempo, pela oportunidade da gente bater um papo. Sou muito grato a você pela sua ajuda que você deu na minha dissertação, né, com todas as possibilidades que você abriu também. Se você está falando de quem te ajudou, também posso falar que você me ajudou muito durante esse processo, né, abrindo as portas para eu fazer as entrevistas com diversos jogadores relevantíssimos do nosso futebol. Então, queria te agradecer por isso, pelo nosso bate-papo e deixar sempre as portas abertas para a gente continuar com essa conversa que é sempre muito rica. Rodrigo, obrigado. Tiengo, obrigado. Ficamos para uma próxima. É isso. Só o nosso adendo, Gabriel, antes de encerrar, você claro, falou da gratidão. Claro. Todo lugar que eu me comprometi a falar isso, eu vou. Eu sou filho da escola pública, cara. Eu fiz do meu ensino fundamental ao meu doutorado em escola pública. Apenas 1 ano da minha formação eu fiz na universidade particular. E quando vocês me convidam, é umas poucas oportunidades que eu tenho de devolver um pouco para a sociedade e para vocês o que a sociedade me deu como ensino de qualidade, porque eu sou um privilegiado de ter nascido num estado, numa cidade, uma excelente universidade e ter tido a oportunidade. Então, eu acho que tem um filme que me marcou muito, Gabriel, que é o filme chamado Corrente do Bem. Um filme antigo que a única forma de eu fazer isso é devolvendo um pouco para as pessoas que estão ao meu redor. E a gratidão, ela é... Você que falou que eu sou grato por eu ter te ajudado, né? Mas eu acho que esse é o nosso desafio. Fazer uma grande corrente do bem, igual o Alcides faz com nós, que ele nos acorrenta no sentido de manter elos, não no sentido de nos aprisionar. E aí eu acho que a gente tem esse compromisso. E eu tenho certeza que vocês vão... A gente só vai transformar, vai continuar encantando se o Gabriel, o Rodrigo continuar com a corrente. Como eu sempre digo, né, em todas as minhas comunicações, porque eu acho que é isso. É sobre primeiro a bola tocar o coração antes do pé. Porque eu acho que é isso que vai fazer com que a gente continue na excelência. Porque é o que a gente procura. E toda vez que eu tenho certeza que vocês subirem a campo, seja para defender o mestrado, o doutorado, as comunicações, vocês podem contar comigo, que eu estou encantado como torcedor das obras que vocês o fazem. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Tiengo. Rodrigo, obrigado. A gente fecha por aqui, mas deixa aberta outras oportunidades. Valeu, gente. Até o próximo Labcast.